Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vigilância em saúde, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre vigilância em saúde. Fiquem atentos, porque é uma aula um pouco longa, tá? Vou tentar dela aí 1 hora, tô iniciando agora às 7h30, para as 20h30 a gente tá terminando, tá bom? Lembrando que amanhã eu vou dar aula sobre saúde coletiva, 1 e 2, tá? Uma na segunda, outra na terça-feira, tá bom? Então, vamos lá. Vigilância em saúde. Qual que é o objetivo dessa aula? Conceituar a vigilância em saúde, né? Debater sobre a trajetória conceitual da vigilância em saúde, comparar os modelos de atenção da saúde, identificar as ações da vigilância em saúde, conhecer os saberes, processos e práticas da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância em saúde do trabalhador, tá bom? Então, vamos lá. O que é vigilância em saúde, né? E aqui tá 3 conceitos sobre o que é vigilância em saúde. É estar atento, né? Cuidar, precaver-se, né? A palavra, ela é derivada do vigiar, né? Do latim vigilare, e tem esse significado, né? Estar atento, cuidar e precaver-se. Quando nós falamos nesses 3 sentidos, nós entendemos que quando se trata de vigilância, nós temos que ser vigilantes a alguma coisa. Nesse contexto, nós vamos ser vigilantes a quem? A saúde, né? Mas como vou ser vigilante em saúde? Nós vamos falar nos próximos slides, tá bom? Ela está relacionada, a história dela está relacionada, né? Nos conceitos de doença, né? De saúde e doença, prática de saúde aos doentes, mecanismos adotados para impedir a disseminação das doenças, que são essas 3 práticas, é mais ou menos a base da vigilância em saúde. Por quê? Porque com a vigilância eu vou conseguir conceituar o que é saúde, né? O que é doença, né? Ensinar os doentes o que eu tenho que fazer para que eles não caiam, né? Para que eles sejam vigilantes em saúde e adotar mecanismos para que não possam disseminar, né, as doenças. Por exemplo, a dengue. É a vigilância em saúde que fica responsável para não deixar com que ela se erradique, né? O que eu vou fazer? Eu vou na rádio, eu vou nas escolas, eu vou fazer uma figurinha de WhatsApp e mandar para as pessoas, eu vou conscientizar as pessoas que vão ao PSF, eu vou conscientizar a fazer palestra de corredor dos PSFs para que aquelas pessoas possam ser conscientes para que o quê? Não deixar água parada, se vê algum tambor, alguma coisa, virar, né? E o mais importante, cada um cuidar do seu quintal, né? Então, a vigilância em saúde, ela entende-se por quê? É o processo contínuo, né? E sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre os eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, tá? Então, o que é vigilância em saúde? Eu vou traçar metas, por exemplo, eu não quero que o meu índice de grávida de adolescente de entre 12 a 15 anos está muito alto. O que eu vou fazer para isso melhorar? Eu vou elaborar palestras, né? Eu posso elaborar visitas, eu posso fazer reunião com os pais, né? Eu posso tentar de alguma forma conscientizar para quê? Para que isso não ocorra com frequência. Eu vou na escola falar o que acontece com essa gravidez, eu vou na escola conscientizar para que essas pessoas possam entender o que traz uma gestação indesejada, né? Como que eu vou fazer uma vigilância em saúde adequada, né? Eu vou coletar dados, né? Vou consolidá-los, né? E vou analisar dados e disseminação das informações. Como que eu vou fazer isso? Com os eventos de saúde, que eu acabei de falar. Por exemplo, eu vou a uma escola, faço uma palestra, né? A respeito da gravidez na adolescência, né? Então, eu vou coletar, por exemplo,
O meu maior índice de adolescente grávida é num distrito rural, por exemplo. Então, eu vou naquele distrito rural, vou conversar com aquelas pessoas, vou recolher os dados, vou consolidar. Não, então a gravidez aqui está sendo de 13 anos até 15 anos. Então, eu vou bater na tecla onde tem essas pessoas de 13 e 15 anos, que, por exemplo, pode ser no ensino médio, né? No fundamental. E aí eu vou pegar as salas que me interessam e vou fazer uma palestra naquela sala para estar conscientizando aquelas meninas a estar procurando unidade de saúde para que elas possam começar a tomar algum método contraceptivo, tá bom? Lembrando que a adolescente, ela tem o direito de ir, tá? Na unidade de saúde, conversar, tá bom? Para ela ser abordada para tirar todas as dúvidas dela em relação a isso, tá bom? É um exemplo, tá? E depois que eu faço essa coleta, que eu faço a consolidação desses dados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o planejamento. Então, eu consolidei que o quê? Que é a minha maior taxa de índice de gravidez é entre 12 e 15 anos. Então, eu vou planejar uma palestra, eu vou planejar o que é eficiente para aquele local. Então, depois que eu fazer esse planejamento, eu vou para o meu local, né, para orientar, né? Eu vou planejar e vou implementar as medidas de saúde pública, né? Então, depois que eu implementei e que eu planejei, eu vou para quê? Eu vou para promoção, né? Eu vou lá para que elas se sintam protegidas, explicar para elas por que elas têm que tomar medicação, por que elas têm que fazer o uso de preservativo corretamente, né? E eu vou lá promover, essa promoção aqui, ela vem de promover uma saúde para que elas entendam que quanto mais cedo elas engravidar, por exemplo, mais cedo elas podem, vai parar a vida delas, essa gravidez indesejada vai acarretar alguns problemas na vida delas, tá bom? Esse é mais ou menos um exemplo. É a mesma coisa da dengue, por exemplo. Eu vou lá, vou coletar os meus dados, por exemplo, se eu tô bairro Y, por exemplo, tá com índice muito grande de dengue. E tá entre quadra H e quadra A. Então, eu vou naquele local, vou fazer minha análise do que tá acontecendo, né? Vou juntar os meus dados, vou ver o que tá acontecendo, vou conhecer o meu território. Para depois que eu conhecer o meu território, eu vou fazer o quê? Vou planejar e vou implementar, né? Então, eu vou sentar e vou falar, não, realmente, da quadra A à quadra H está um índice muito grande de dengue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou elaborar e vou planejar o que pode ser feito naquela quadra. O que eu posso detectar? Naquela quadra moram muitos idosos, então dificulta a limpeza do meu lote, dificulta a limpeza das casas. Então, o que eu faço? Ofereço um serviço, vou lá conversar com o responsável pela casa, porque o idoso, às vezes, ele não pode estar se locomovendo para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então, eu vou organizando, né? Depois que eu planejei, eu vou estar organizando para me aplicar. Como eu vou fazer isso? Através de proteção, prevenção e controle e promoção. A promoção à saúde, ela é sempre, gente, na atenção primária, tá? Nós promovemos a saúde para que nós não entramos com o quê? Com a medicação, né? Nós tentamos aquele ditado, antes prevenir do que remediar, porque nós tentamos prevenir, mas aí quando nós vemos que não tem como, aí nós vamos ter que ir para remediação. Mas o nosso foco da vigilância em saúde é sempre prevenir, para não chegar ao ponto de ter que remediar, tá bom? Trajetória conceitual, né? Como que foi? As experiências iniciadas no século 10, 15, 18, né, na Europa, né? A medicina urbana na França, a medicina no estado da Alemanha e a medicina social na Inglaterra, tá? Instrumento da saúde pública. Como que é feito, ó? A detecção primeiro. Esse aqui vai dar para fazer uma coisa interessante com o corona, por exemplo. Como que as pessoas descobriram o coronavírus? Beleza. Então, o que aconteceu? Eles detectaram os primeiros sintomas, né? Detectou-se os primeiros sintomas, viu que era uma doença
é altamente grave, né? Viu-se necessidade de fazer o quê? O isolamento, né? Então, a partir do momento que eu fiz isolamento, ele vai para onde? Para vigilância médica e vigilância sanitária. Por quê? Porque são os dois responsáveis, né, por manter a nossa saúde da coletiva em tranquilidade, né? Então, lá, saberes sobre transmissão das doenças infecciosas, eu vou saber a microbiologia dela. Depois que eu souber a microbiologia dela, eu vou saber quais são a detecção dos primeiros sintomas. Depois eu vou fazer o quê? Vou fazer isolamento. Aí uma doença nova, ninguém sabe o que faz, então vou isolar as pessoas para que eu possa saber mais, estudar mais sobre esse tipo de doença, tá bom? No século XX, né? A expansão do conceito, diferentes sistemas, coleta, análise e difusão de dados. A partir dos anos 50, acompanhamento sistemático da incidência e distribuição das doenças por meio da consolidação e avaliação dos registros de morbidade e mortalidade, como de outros dados relevantes para a saúde pública, cabendo à vigilância disseminar regularmente as informações a todos que fosse necessário. É um exemplo bom. Por exemplo, todos os dias vocês vão ver aí no boletim de vocês sobre o Covid. Hoje foram detectadas 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, as 8 foram notificadas, 2 deu positivo e as outras 6 estão em observação. Não tem esse boletim? Então a vigilância em saúde, ela tem esse comprometimento de quê? De colocar para as pessoas o que está acontecendo. Na rua X, na rua Martins Estrela, eu preciso saber quantas pessoas pegou dengue no ano de 2017, do período de junho a dezembro. Então, lá vai ter um documento, vai ter tudo certinho, lá constando quantas pessoas teve dengue naquela área. Muitas das pessoas, às vezes, não procuram o PSF para fazer a notificação, né? Mas aí, o que eles fazem aqui? Vai no laboratório, né? E vê as pessoas que deu dengue, que positivou para dengue, aí a partir daí faz a notificação quando a pessoa não vai no PSF consultar, né? Que aí fica uma coisa mais fácil de ter um controle, tá bom? Principais fatores entre 1960 e 1970, né? Quais foram? A campanha de erradicação da varíola, né? Essa menininha aí é uma foto de uma menina que teve varíola, tá bom? Na 21ª Assembleia da Organização Mundial de Saúde, de 1968, o que eles tiveram como objetivo, né? A função essencial da saúde pública, né? Eles se preocuparam mais em promover a saúde pública para as pessoas, né? E o que é? É o estudo epidemiológico das doenças entendidas como um processo que envolvia a ecologia do agente etiológico, o hospedeiro, o reservatório e os vetores, e também os complexos mecanismos de disseminação e extensão das infecções propagadas, né? Consolidação no Brasil do conceito de vigilância no controle de doenças transmissíveis. Então, quando teve a assembleia, eles decidiram fazer essas coisas. Então, vamos lá. O que é vigilância epidemiológica e o que é vigilância sanitária? A epidemiológica, ela é mais voltada para quê? Para controle de casos e contatos, né? Técnica sanitária, clínica e epidemiológica. E já a sanitária, né, em ambientes, produtos e serviços, político-jurídica, produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Por exemplo, a vigilância sanitária, eu vou abrir um salão. Então, a vigilância sanitária vai lá e vai fazer uma vistoria no meu local, né, para saber se eu estou... se eu vou abrir um local, se ele tem, por exemplo, um banheiro digno para o meu usuário fazer sua necessidade, se o local que eu vou lavar a cabeça dela tá tudo em ordem, se não tem perigo de cortar, se não tem perigo de trazer algum mal para aquela pessoa, entendeu? E a vigilância epidemiológica, ela vai fazer o controle, por exemplo, eu acabei de falar de dengue. Tá tendo um foco X, então eu vou lá, né, fazer o controle e vou usar uma técnica. Qual técnica eu vou usar para a questão da vigilância epidemiológica da dengue, por exemplo? Nós vamos fazer o fumacê. Nós vamos aplicar o fumacê no quarteirão A, B e C, porque vai disseminar, entendeu? Então, assim, são vigilâncias, elas atuam em locais diferentes,
tá bom? Vamos lá para um modelo de viagem em saúde. Aqui, a comparação de modelos de atenção à saúde, né? Olha lá, o médico assistencial privatista, a sanitarista e a vigilância em saúde, né? Vamos lá, o sujeito, objetivo, meios de trabalho e forma de organização. Então, vamos lá. Olá, o médico assistencial privatista. Ele é médico, né? Tem especialização. Com complementariedade. Eita, quase que não sai. Os sanitaristas são sanitaristas auxiliares técnicos, né? E a vigilância de saúde é a equipe de saúde, população ou cidadão. Pode ser qualquer pessoa que esteja apto para fazer. O objetivo do médico assistencial privatista é o quê? A doença, né? E a patologia dela, né? Tanto a doença, ele vai focar tanto na doença como nos doentes. O sanitarista, ele vai focar no modo de transmissão e fatores de risco, né? Ele vai ver por que tá essa dengue, né? Como essa dengue tá muito, por que ela tá, né? Por que tá transmitindo de forma violenta, né? E a vigilância em saúde é o quê? Os danos, os riscos, a necessidade, determinantes e modos de vida de saúde, né? O que essa dengue pode causar. Os meios de trabalho, né? Tecnologia médica, né? Do médico. Tecnologia sanitária do sanitarista. E o tecnologia, comunicação social, planejamento, promoção de local situacional e tecnologia médico-sanitárias, né? A vigilância em saúde. E a forma de organização. A rede de serviço de hospital de saúde, né? Que é o médico. A sanitarista vai fazer campanhas sanitárias, programas especiais, pode ir lá na rádio falar o que está acontecendo, que a dengue está muito exacerbada, que a dengue está muito alta, que isso tem que acabar, que eles têm que tomar um cuidado maior com ela, né? E a vigilância em saúde, ela faz o quê? Ela faz intervenções específicas, né? Promoção, prevenção e recuperação. Então, eu já fui lá e verifiquei o que está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Não, eu vou ter que ir de porta em porta, eu fazer essa orientação e olhar de casa em casa para ver se o foco está ali, né? Olha lá. Sujeito, equipe de saúde e população, tem o objetivo, danos e riscos, né? Necessidades e determinantes do modo de vida e saúde, né? Meio de trabalho, tecnologia de comunicação, planejamento e programação local situacional e tecnologias médicas sanitárias. E a soma de organizações, as políticas públicas, né, saudáveis, ações intersetoriais, intervenções específicas, né, com a promoção, prevenção e recuperação, e operações sobre os problemas e grupos populacionais. Então, assim, se eu detectei que está dessa forma, então eu vou sentar, vou elaborar para que eu possa combater essa doença num determinado local, tá? Ó, diagnóstico clínico e diagnóstico comunitário. Do objetivo, informação necessária, tipo de diagnóstico, plano de ação e avaliação. Então, quando eu tenho um diagnóstico clínico, eu vou curar a pessoa da doença, né? A histórica clínica, exame físico dela, exames complementares, eu vou pedir para ela o meu possível hipótese diagnóstica, né? O diagnóstico vai ser sempre o quê? Individual, né? Quando, por exemplo, a pessoa vai lá no meu PSF e tá com dor de cabeça, tá coçando o corpo mais ou menos uns 4 dias, tá com petequias, tá tendo dor atrás dos olhos, tá tendo falta de apetite. Então, quando essa pessoa chega lá no PSF, eu tenho que já estar ligado, por quê? Porque ela pode estar com sintomas de dengue, né? Então, depois que ela vai lá, eu tenho que fazer o quê? Vou pedir exames, né? Vou saber a história clínica da paciente, para saber como eu vou proceder, né? E o tratamento, quando o plano de ação é o quê? A forma que eu vou fazer com ela, eu vou tratar, né? Vou fazer com que ela se reabilite para voltar a ter uma vida normal, né? E a avaliação, eu vou fazer o quê? Vou fazer um acompanhamento daquela pessoa, se ela teve a melhoria, né? Para alcançar nada mais que a cura, né? O diagnóstico comunitário, aí já é diferente. O comunitário já fala de quê? Em comum, né? Então, se eu falo em comum, é o quê? Em comunidade, né? Então, por exemplo, o que eu vou fazer para melhorar a questão da dengue no bairro Planalto, por exemplo, né? Melhorar o nível da saúde da comunidade, né? Conversar com as pessoas que estão ali morando ali, para elas ficarem conscientes do que está acontecendo, que nós estamos enfrentando
muitos casos de dengue, então eu tenho que organizar aquele local para que ele não se expanda tanto, né? Igual eu tava lá em cima, o que eu vou fazer? Dados sobre a população, sobre as doenças ali existentes, né? Se tem causa de morte e o seu serviço de saúde está apto ali para estar organizando, né? O diagnóstico, eu vou fazer um diagnóstico comunitário que é comum em todos e o programa de saúde prioritário, né? Mudança no estado de saúde da população. Aqui é um diagrama de vigilância em saúde, né? Controle de causas, controle de riscos e controle de danos. Então, por exemplo, esse daqui é tipo o nome já fala, né? Diagrama da saúde, da vigilância em saúde. Por exemplo, determinando socioeconômicas, né? Vou ver qual é a necessidade dele. Vou ver quais são os riscos. Por exemplo, é a população que está com dengue, a população de periferia, né? Então, eu vou ver qual é o meu grupo que está exposto, né? Vou ter que fazer um controle desses riscos. Qual é o risco maior? Ah, na casa de Dona Maria tem uma caixa d'água lá que tá cheia de larva, né? Então, eu vou lá ver, organizar. Para quê? Para que eu organize aquela caixa d'água que tá cheia de larva, para que não ocorra, né, a disseminação do mosquito da dengue para outros locais, né? Lembrando, pessoal, que a dengue que eu tô dando é só um exemplo, tá? Só para vocês tentarem entender, tá bom? O que eu devo fazer, né? Enfatizar as condições de vida, né, dessa paciente, ampliação do conceito de operacional de vigilância epidemiológica, né, práticas coletivas e individuais, né, necessidade social de saúde, preocupação amplia-se para além de fatores de risco ou doenças, né, eu não vou preocupar mais somente aquelas pessoas que estão ali que são fatores, eu tenho que procurar ver de um modo geral. Determinantes dos modos de vida e saúde, né? Forma de organização dos processos de trabalho transcendem os espaços convencionais da saúde. Ações de vigilância em saúde. O que é uma ação de vigilância em saúde? Segundo a portaria número 1378, de 9 de julho de 2013, artigo 4, as ações de vigilância em saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para quê? A vigilância da situação de saúde da população, como a produção de análises que subsidem o planejamento, estabelecimento de propriedades e estratégias, monitorando e avaliação das ações de saúde pública. A detecção oportuna e a adoção das medidas adequadas para respostas às emergências de saúde pública. A detecção oportuna, doação de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública, a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis e a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências, tá? Essa é a visão epidemiológica. A vigilância ambiental. A vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde, né? Por exemplo, tem um trabalhador que ele trabalha com veneno. Então, eu tenho que ficar alerta com esse trabalhador, se ele está tendo, se ele tem o EPI, né, para trabalhar naquele local, se ele está apto para trabalhar aí, por exemplo, se eu sei que eu tenho um paciente soropositivo, ele vai trabalhar, por exemplo, em um local que ele vai lidar com materiais pérfuro-cortantes, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que ele não fique exposto ali há muito tempo, por exemplo. Se eu tenho um paciente que ele é soropositivo, ele está em tratamento, beleza. Mas me convém colocar um paciente, um funcionário soropositivo, por exemplo, um enfermeiro, para trabalhar no área de coronavírus, se eu sei que ele tem uma imunidade menor, isso não condiz, né? Então, eu vou fazer o que? Eu vou ter essa vigilância, né? De entender que aquele não é o momento certo para que meu funcionário esteja ali, tá bom? Vigilância em saúde do trabalhador, né? E a vigilância sanitária dos riscos
decorrentes da população do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse à saúde. E outras ações de vigilância, né, que de maneira rotineira e sistemática podem ser desenvolvidas em ações de saúde públicos e privados nos vários níveis de atenção, laboratórios, ambientes e de estudo e trabalho à própria comunidade, tá? Vigilância epidemiológica. Conceito. Epidemiologia é derivada de quem? Do grego, né? Ep, sobre, demos, população, povo. Logos, estudo. Então, é um estudo sobre a população, né? Portanto, em sua etiologia significa estudo do que ocorre em uma população. Então, preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da saúde de uma comunidade. Então, por exemplo, igual eu falei para vocês mais cedo, se eu sei que lá no bairro Y tem muito foco de dengue, então eu vou procurar saber o que está acontecendo naquele local, para que eu faça o quê? Para que eu promova uma saúde de qualidade para aquela comunidade, para que eu leve uma resolução para aqueles casos de dengue que tem naquele local. Entendeu? Em 1975, na Conferência Nacional de Saúde, propôs a criação de um sistema de vigilância epidemiológica no país. Essas conferências, gente, nacional de saúde, elas juntam algumas pessoas, né? Por exemplo, vai ter uma conferência sobre esporte. Então, nós vamos juntar aí as pessoas do bairro Y que faz esporte o tempo todo para ver o que pode ser feito ali para a melhoria dos esportes naquele local, né? A lei número 6.259, o que ela regulamentou? Institui o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, né? Atuava exclusivamente sobre as doenças transmissíveis, né? E em 1976, o Ministério da Saúde instituiu a notificação compulsória de casos e óbitos de 14 doenças para o território nacional. E em 1987, o Ministério da Saúde fez o quê? Elaborou o primeiro manual de vigilância epidemiológica, né? Reunido e compatibilizando as normas técnicas então utilizadas para a vigilância de cada doença. Esse manual aqui, eu vou até mandar eles para vocês depois, porque lá contém todas as doenças possíveis, né? Da epidemiologia nossa aqui do nosso Brasil, tá? E a forma de contágio, a forma de... Eu vou até mandar depois vocês para esse manual para vocês tá dando uma olhada, tá bom? Em 1980, o SUS incorporou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, né? Onde definiu o seu texto legal, né? Que é a Lei 8080 de 90, a Vigilância Epidemiológica. Além de ampliar o conceito, a vigilância epidemiológica passou a ser caracterizada pela descentralização e integralidade da prestação de serviços, né? Incorporação de doenças e agravos não transmissíveis. Então, aqui é o que faz a lei lá, 8080. Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança de fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Adotar o propósito. Adotar programas especiais para prevenção e controle, né? E o objetivo do trabalho. Doenças transmissíveis crônicas e não transmissíveis, né? Instrumento de trabalho. Os manuais, né? Que nós vamos ter em mãos para controle de doenças elaborados pelo nível, o quê? Federal, pela esfera federal. E o desfecho, né? Elaboração e publicação de relatórios com análise de dados epidemiológicos de doenças transmissíveis, redução de magnitude de doenças transmissíveis. Por exemplo, quando o paciente que tem HIV vai na unidade fazer o teste rápido. Então, esse paciente chega lá, ele faz o teste rápido. Assim que ele faz o teste rápido, que nós detectamos que ele está com HIV, faz primeiro, por exemplo, da marca A, deu positivo, vou fazer de novo da marca B, deu positivo de novo, o que eu vou fazer? Vou pedir a sorologia, né, de sangue no laboratório. E após essa confirmação no laboratório, então o que eu vou fazer?
eu vou fazer a notificação. E aí eu vou fazer a notificação e vou mandar essa notificação para quem? Para vigilância, né, epidemiológica. E após essa notificação, então você já liga lá no SAMI Unai e já faz o agendamento do paciente lá em Unai. Nós temos duas opções: fazer a notificação aqui e acompanhá-lo, ou já encaminhar ele para o SAMI, organizar a primeira consulta dele lá, e lá em Unai a pessoa também pode fazer a notificação dele lá. Às vezes os pacientes não gostam de ser expostos, então eles já fazem por lá mesmo, tá bom? O objetivo da vigilância em epidemiologia, né, é ter por finalidade prover as bases técnicas para subsidiar os profissionais de saúde na elaboração e implementação de ações e programas de saúde, né? Como que eu vou fazer isso? Identificar e descrever o comportamento epidemiológico da doença, detectar epidemias e descrever seu processo de disseminação. Por exemplo, nós estamos passando pela corona, então, o que aconteceu? Para que eles detectassem que nós entraríamos em epidemia, como que aconteceu? Lá no Japão, aí do Japão foi para não sei aonde, até chegar aqui no Brasil. O Brasil foi o último país que foi contaminado pelo corona, né? Então, assim, depois que eles começaram a ver que estava tendo um índice muito elevado, então eles caracterizaram como o quê? Como uma pandemia, né? Que tem um valor lá que acima desse valor já é considerado uma epidemia. Tanto a epidemia quanto a pandemia e a outra eu esqueci o nome. Então, cada desses conceitos tem que ter uma margem para considerar ser aquilo daquele valor, tá? Avaliar a magnitude da morbidade e mortalidade decorrente de agravos à saúde, né? Recomendar a adoção oportuna de medidas para prevenir ou controlar agravos à saúde. Avaliar o impacto de medidas de intervenção. Avaliar a adequação das estratégias utilizadas para a aplicação de medidas preventivas e controle. A função, né? Coleta de dados, processamento dos dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controles apropriadas, promoção das ações de controles indicadas, divulgação de informações pertinentes, né? E por último, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. Então, o que eu fiz? Eu coletei um dado, né? Processei aquele dado, analisei aquele dado, recomendei e vou ver o que pode ser feito para aquela lei, para aquela população. Fiz uma promoção. Depois que eu fiz o quê? Divulguei. Depois da divulgação, fiz o quê? Uma avaliação. Tá bom? Definições. O que é? Cada um dessas coisinhas. O dado, né? É o número bruto que ainda não sofreu qualquer espécie de tratamento estatísticos ou a matéria-prima da produção de informação. Por exemplo, no bairro X, eu detectei que tem 5 pessoas que têm hanseníase, tá bom? A informação, o conhecimento obtido a partir dos dados, né? Ou dado trabalhado, ou resultado da análise de combinação de vários dados, tá bom? Por exemplo, tem 5 pacientes com hanseníase, mas aí os pacientes é da mesma casa, decorreu por isso, isso e isso, aconteceu por isso, isso e isso, tá bom? E lá, a informação é informação com ação. Então, se eu informei que eu tenho 5 pessoas com hanseníase lá, o que eu vou fazer? Eu vou acionar a unidade de saúde para fazer a notificação. Através dessa notificação, eu vou conseguir dar um suporte para essas pessoas que estão com hanseníase, tá? Aí eu coloco elas nos sistemas, então o governo lá federal, o estadual, ele vai saber para quantas pessoas eu tenho que ir com hanseníase naquela casa. Então, ele vai saber se a pessoa está tomando a medicação correta, como que foi possível essa forma de transmissão que essa pessoa conseguiu fazer isso, como que foi a forma de transmissão, quanto tempo mais ou menos pode ser com que ela esteja com essa doença e assim por diante, né? E a partir do momento que eu insiro essa informação no sistema, eles me cobram uma resposta. É a mesma coisa quando a pessoa ela é mordida de cachorro. Tem que fazer um tratamento, né? Tem que fazer a vacina. E aí, quando ela é mordida de cachorro, tem que fazer a notificação para mandar pra pessoa, né?
para ela ir fazer o tratamento corretamente, né? Para não dar outros problemas. Tipo de dados. Nós temos os dados demográficos, ambientais e socioeconômicos. Temos dados de morbidade e temos dados de mortalidade, né? Os dados demográficos, ambientais e socioeconômicos, ele é o quê? Ele caracteriza, né, a dinâmica populacional das condições gerais de vida, às quais se vinculam os fatores condicionantes da doença ou agravo sob vigilância. Dados de mortalidade. Permitirem, né, a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários. Corresponde à distribuição de casos segundo a condição de portadores de infecções ou patologias específicas, como também de sequelas. E a idade de mortalidade nada mais é que quando a pessoa a importância como indicador de gravidade de fenômeno vigiado, né? Sob tensão, porém, provém de declarações de óbitos padronizadas e processadas nacionalmente. Por exemplo, desses 5 pacientes que teve hanseníase, um não quis fazer tratamento e por isso ele teve um problema e morreu, por exemplo. Aí ele já vai entrar como dado de mortalidade, tá bom? As fontes de dados. A vigilância epidemiológica deve lançar mão de diversas fontes de dados para obtenção das informações relevantes para fins de identificação e acompanhamento de eventos de saúde. Por exemplo, nós estamos na pandemia, né? Então, vacina também, por exemplo, vigilância também a vacina. Sistema de informação em saúde, né? É a notificação do SINAM, o do SIM, o SISCAM e SIAB. Esses daí tem aquelas questões, por exemplo, quantas crianças estão em desnutrição, né? Então, todo mês, a cada 6 meses, eu tenho que mandar o peso das minhas crianças numa determinada região, para que possa fazer o controle se naquela região está tendo alguma taxa de obesidade ou desnutrição, tanto na criança quanto no adulto, tá bom? Todo mês nós fazemos isso, os adultos é de mês em mês, as crianças são semestralmente, porque elas demoram a pegar um pouco de peso, né? Então, nós alimentamos o sistema. Então, por exemplo, a mesma coisa de vacinas. Eu tenho 20 crianças aqui no meu posto, por exemplo. E aí, elas nasceram tal dia. Então, o sistema já vai sempre me cobrando. Ó, vacina, fulana de tal não veio tomar vacina X, por quê? Aí eu vou atrás daquela criança, eu vou inserir aquele dado de que dia que ele foi e colocar um justificativo por que a mãe demorou em vacinar, tá bom? E a investigação de surto também, estudos epidemiológicos, imprensa e notificação compulsória de doenças e agravos à saúde, tá? A notificação. Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fim de adoção de medidas de intervenção pertinentes, tá? Principal fonte de vigilância epidemiológica: informação, decisão e ação. Então, eu informei lá que tem 40 casos de dengue na minha rua. Então, eu já informei. Então, eles vão decidir o que fazer para colocar em ação para que possa combater os 40 casos de dengue. Entendeu? O que notificar? A listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país, né? A notificação compulsória, comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou os responsáveis pelo estabelecimento de saúde, né? Tanto público como privado, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Aqui nessa doença de saúde, nessa notificação de doença de notificação compulsória, vai entrar HIV, vai entrar sífilis, vai entrar HPV, vai entrar a raiva, vai entrar coqueluche, vai entrar varíola, vai entrar hepatite, vai entrar várias doenças dessas mais relevantes. Lista periodicamente revisada. E aí, lembrando que, pessoal, que cada estado ele tem o seu perfil, né? Por exemplo, tem o estado X, que a febre amarela lá é muito recorrente. Já tem o estado Y, que o sarampo é mais recorrente. Já tem o estado H, que a chikungunya é mais abundante.
entendeu? O outro é a dengue. Então, assim, cada estado tem a sua denominação, tem a sua variante. Mudança no perfil epidemiológico da doença, né? Emergência de novos agentes, resultados obtidos com ações de controle, disponibilidade de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, por alterações no Regulamento Sanitário Internacional. Estados e municípios podem adicionar à lista outras patologias de interesse regional ou local, justificada a sua necessidade de definidos os mecanismos operacionais correspondentes, tá? Essa aqui, ó, é uma das listas de notificação de compulsório, né? Olha aí, ó. Acidente de trabalho com material biológico, acidente de trabalho grave, animal peçonhento, transmissão por raiva, botulismo, cólera, coqueluche, dengue, óbito de dengue, difteria, chagas, influenza, MCC, tá vendo? Varíola. Então, ó. Quando que eles têm que fazer essa notificação, né? Por exemplo, a de dengue, ele vai notificar mensal, semanal. Então, toda segunda-feira, por exemplo, aqui a Vigilância em Saúde tem como obrigação de lançar todas as notificações que foi feita naquela semana, entendeu? A difteria, eu tenho que imediata, né? Até 24 horas, né? Então, eu tenho que, ó, a maioria é imediata. As que são mais tranquilas são ó, essa daqui, DCJ, os casos de dengue e acidente de trabalho, né? Mas o restante que é grave, acidente peçonhento, tudo tem que ser colocado até 24 horas. Então, eu tenho que estar sempre alimentando, né, o meu sistema. Olha aí. Aqui é um tipo de notificação. Essa notificação aqui, ela é de quem? Deixa eu ver. Aqui é um feed de notificação simples, tá? Ela não tem uma notificação, essa daqui não tem uma notificação específica. Geralmente elas vêm assim, ó. Tá vendo? Agravo doença, ela já vem aqui, tuberculose. Esse daqui é o sítio da doença, tá? E aí você já vem, tá vendo, ó. Se eu for, por exemplo, chega uma pessoa na minha unidade com tuberculose. Então, eu vou sentar, vou preencher essa ficha de notificação, tá vendo? Ficha de notificação e investigação. Tá vendo? Então, eu vou organizar, vou sentar com aquela pessoa e vou explicar para ela, tá? Vou fazer essas perguntas, vou colocar aqui a data de notificação, vou colocar onde tá por exemplo, aqui em Minas Gerais, município que foi em Arinos, o código do município, a unidade que ele está sendo notificado, né? E aí vou colocar tudo certinho. Tem que colocar, lembrando sempre que eu tenho que preencher todos os dados para que a verba venha certo, tá bom? Cada notificação dessa preenchida tem um valor X que você ganha, o município ganha por ter feito essa notificação, por ter apresentado esse dado, tá? A investigação epidemiológica é um método de trabalho utilizado para esclarecer as ocorrências de doenças, emergências de saúde pública, surtos, epidemias a partir de casos isolados ou relacionados entre si. É um trabalho de campo, né, realizado a partir de casos notificados e seus contatos. É a etapa mais nobre da metodologia de vigilância epidemiológica. O principal objetivo dela é o quê? Identificar fontes de infecção e modo de transmissão, né? Identificar grupos expostos a maior riscos e fatores de risco, confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas. Por exemplo, a dengue esse ano ela está atacando mais pessoas a gripe. Vamos pela gripe agora. Chega de dengue. Vamos supor que São João, como que nós descobrimos o coronavírus, por exemplo? A Dona Maria foi lá, não sei aonde, e trouxe coronavírus aqui para o Brasil. Tá bom, então nós vamos identificar a fonte de infecção, como que foi? Ela pegou na mão dele, passou no nariz, foi pelo nariz lá, ela espirrou lá na mão dela e passou, dando bom dia para todo mundo, pegando bom dia para todo mundo, ela começou a sua forma de transmissão. Então, eu vou com essa exposição, quem que são os meus grupos de risco, que são os mais, que nós temos que ter mais atenção? Sempre idoso, gestante, criança e deficientes. Geralmente esse grupo, tá?
Quando investigar? Na ocorrência de casos isolados e também emergências, surtos e epidemias, né? E o propósito final é o quê? Orientar medidas de controle para impedir ocorrências de novos casos. A epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo em um determinado lugar e em período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada. Surto, uma situação epidemiológica, né, limitada a um espaço localizado, por exemplo, creche, quartel, escola, como situação epidêmica, portanto, um surto é aparecimento súbito e representa o aumento não esperado na incidência de uma doença. Por exemplo, lá no posto de saúde não fez a coleta da água. Já tem, por exemplo, 6 anos que não faz essa coleta da água para saber se tá boa para consumo. E aí foi verificado que a partir de segunda-feira, por exemplo, começou um quadro de diarreia muito forte em todos os funcionários daquele local e as pessoas que tiveram ali para tomar aquela água. Então, vou fazer o quê? Vou caracterizar como surto e vou notificar todas essas pessoas que estiveram lá. É a mesma coisa de locais de comida. Por isso que eu falei para vocês, tem que ter muito cuidado onde vocês vão pedir comida. No dia de domingo, por exemplo, todo mundo que tomou, vamos supor, comprou um bolo X de um lugar Y. Todo mundo que comprou o bolo naquele dia passou mal. Então, a gente considera um surto, tá bom? E tem que notificar. Quando investigar? A doença ela é prioritária, né? A doença excede a sua ocorrência usual. Parece ter uma fonte comum doença ou problema de saúde inusitado originando por uma fonte comum para 2 ou mais casos. Parece ter uma severidade maior do que a usual. E doença nova, emergente ou desconhecida na área, né? Doença está relacionada a emergência e situações de desastre, tá? E aqui, ó, investigação epidemiológica. Questões a serem respondidas, né? Trata-se realmente de caso de doença que se suspeita, né? Quais são os principais atributos individuais dos casos, né? Então, esse daqui é um quadrinho, mais ou menos, que eu vou fazer as perguntas para que eu entre em diagnóstico X, por exemplo, que eu vou investigar por que está assim aquele local. Roteiro de investigação de casos, né? O que eu vou fazer primeiro? Coletar os dados sobre os casos, né? Então, eu vou verificar, então, se aqui na minha área aqui eu sei que tá tendo muito caso de dengue, então eu vou lá coletar os dados, vou de casa em casa, vou conversar com quem teve dengue, tentar entender onde foi esse foco, né? Buscar as pistas, né? Fazer a buscativa de casos, né? Às vezes não foi só naquele local, mas teve pessoas próximas àquele local também que teve, né? Fazer a análise parcial dos meus dados, não, isso aconteceu por isso, isso e isso. E vou encerrar esses casos e depois que eu encerrar eu vou fazer um relatório final. Foi verificado que no bairro X, entre a casa A e a casa B, constou-se muitos casos constou-se 50 casos de dengue devido à casa A e à casa H não está em manutenção, ou devido à casa A e à casa H está com uma caixa d'água que não está vedada direito. Porém, fomos ao local e solucionamos o caso, conversamos com o proprietário, tá. Aí ele vai fazer o relatório final, vai assinar e vai arquivar. Entendeu? Os dados da investigação deverão ser sumarizados em um relatório que inclui o quê? A descrição do evento, né? Que é as etapas. O que eu tenho que destacar? A causa da ocorrência, né? Isso aqui é do relatório final. O que tem que ter? A causa da ocorrência, execução das medidas de prevenção implementadas, descrição das orientações e recomendações a médio e longo prazo, alerta às autoridades de saúde dos níveis hierárquicos superiores naquelas situações que coloquem sob risco outros espaços geopolíticos. Por exemplo, dengue. Vamos bater na dengue de novo. O que causou a dengue? Causou a dengue foi a chuva e a água ficou parada em certos locais. Então, beleza. O que eu vou fazer? Execução de medidas de prevenção implantadas. Eu vou lá falar com as pessoas, vou orientá-las, vou fazer uma audiência de bairro para convocar eles para ir lá, para a gente fazer um mutirão de limpeza, para limpar, porque isso não pode ficar assim, né?
Vou descrever o que? As orientações, as recomendações de que? Médio e longo prazo. Ó, eu vou dar até 60 dias, eu vou dar até 2 semanas para que a gente erradique com esse surto de dengue que tá aqui. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Vou alertar as autoridades. Ó, o secretário de saúde, lá no foco tal, tá acontecendo isso, eu preciso tomar providência. Entendeu? Então, sempre tem que ser assim, um sabendo, um passando pro outro, para que não fique desassistido, né? Para que essa dengue que tá com foco tão alastrante não vá para o território. E para quem deve ser enviado, né? Os profissionais que apresentaram assistência médica aos casos, participantes de investigação clínica e epidemiológica, representantes da comunidade, autoridades locais e a administração central dos órgãos responsáveis pela investigação e controle do evento. Por exemplo, eu fiz isso aqui, já fiz esse estudo, então eu vou fazer. O que eu posso fazer? Posso levar para o enfermeiro do PSF da área, posso levar pro secretário de saúde, posso levar para algum vereador, posso levar para o prefeito, entendeu? Ou posso levar até pro próprio pessoa que é responsável pela vigilância epidemiológica, né, daquele local. E aqui são os conceitos básicos da epidemiologia, né? Vamos lá. A endemia, né? Ocorre de um agravo dentro de um número esperado de casos em um determinado local e em um determinado período de tempo. Por exemplo, lá na rua José Gomes Viana, tá tendo uma diarreia. Pronto, né? Então, vai ser uma endemia. Pandemia é igual a uma epidemia que ocorre em grande área geográfica, né? Tá lá, países em diferentes continentes. Então, ela começou no Japão, passou lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e veio para onde? Brasil, né? Erradicação. Exterminação de qualquer possibilidade de contágio pela destruição irreversível do agente infeccioso em todo o mundo. Por exemplo, a varíola, tá? Ela foi erradicada em um período de tempo, né? Tem muito tempo que não se fala em varíola. Agravo. Qualquer dano à integridade do indivíduo provocado por circunstâncias nocivas, né? Eu agravei um quadro clínico do paciente que estava com DPLC, ele estava só tendo uma saturação baixa, dificuldade de respiração, porém agora agravou porque aconteceu situação X, entendeu? Período de incubação. Intervalo de tempo que decorre desde a penetração do agente etiológico até o aparecimento de sinais e sintomas. Prevalência, né? É definida como o número de pessoas afetadas em uma população em um período específico de tempo. Incidência, definida como o número de casos novos de um determinado evento que ocorre durante um período específico de tempo em uma população, né? E aí, aqui é a diferença entre prevalência e incidência. Prevalência, tá vendo? Taxa de prevalência por 1.000 habitantes, né? É o número de casos presentes na população em um período específico de tempo, vezes 1.000. E o número total de pessoas na população em um período específico de tempo, em 1.000, né? Então, se eu quero saber a prevalência, eu faço esse número aqui e multiplico por 1.000. E se eu quero saber a incidência, eu pego esse número aqui e multiplico por 1.000. Mortalidade, né? Mortalidade refere-se ao conjunto de indivíduos que morreram num dado intervalo de tempo, né? Os coeficientes de mortalidade expressam a relação entre o total de óbitos e o número de expostos ao risco de morrer. Pode ser geral ou específico por idade, sexo, ocupação e causa, né? Letalidade. Entende-se como maior ou menor poder que uma doença tem de provocar a morte das pessoas. Aí, a mortalidade e a letalidade, né? Então, eu vou pegar lá o coeficiente mortalidade por habitantes, dividir, né, por 1.000. E depois eu vou pegar esse número de óbitos e multiplicar por 1.000, tá? E a vigilância sanitária. Entende-se por vigilância sanitária, né, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde e de prevenir os problemas sanitários, né, decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e a prestação do serviço de interesse da saúde, né? Que ela abrange o controle de bens de consumo, né, direto ou indiretamente, que se relacionam com a saúde, né?
das etapas do processo da produção ao consumo. E a outra é o controle de prestação de serviço que se relaciona direta ou indiretamente com a saúde. A função. O que a vigilância sanitária faz?